A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Um livro de consulta. Autor Bert Hellinger. Quinta edição. Editora Atman. Capítulo: Vida e Morte. Introdução. Vida e morte se penetram reciprocamente. Portanto, só podemos viver se sabemos da presença da morte e com ela estamos em harmonia. As reflexões deste capítulo levam, por um lado, para a morte e para os mortos. Por outro lado, entretanto, também nos conduzem de volta. Concentração e morte. Concentração quer dizer que muitas coisas se unem em direção a um objetivo. Portanto, se vocês concentrarem as suas forças primeiro naquilo que se dirige à adversidade e depois as dirigem concentradamente ao que aqui acontece, então apoiam em conjunto o que está acontecendo. Se vocês se deixarem distrair por outros pensamentos, isto pode perturbar. Com isso, podem também intervir, perturbando o que acontece aqui. O que acontece aqui causa medo e alguns porque, de repente, manifestam-se coisas que excluímos de nosso dia a dia. Aqui somos confrontados, de repente, com algo que perturba as nossas ideias habituais sobre o bom, a felicidade e a satisfação. Algo que perturba em especial é que a morte aparece aqui como grande e cheia de força. É exatamente isso que frequentemente não queremos ver, porque nos causa medo. Muitos consideram a morte como fim e aquilo que vem depois como perda. Assim, para muitos, a vida parece o máximo, como algo que se deve conservar sob todas as circunstâncias, tanto tempo quanto possível, porque depois tudo parece perdido. Entretanto, como vocês veem nesses movimentos da alma, a vida não é tão importante para o indivíduo. São movimentos profundos que deixam para trás essa ideia de que a vida seja o máximo. Tem-se que ver que a vida é somente algo transitório e que o antes, que precede a vida, é algo superior a ela. Senão, não poderia ascender daquilo que a precede. Quando a vida termina, submerge daquilo que era antes. Essa é a minha imagem. Pois onde deve desaparecer? Aqui, quando observamos essas constelações, vemos que os mortos não foram embora, que influem de diversas maneiras, que estão ligados a nós tão intimamente que ainda têm necessidades em relação a nós, expectativas e reivindicações. E vice-versa, que nós também temos expectativas e reivindicações perante eles. Que, portanto, os dois âmbitos se penetram e ainda que podemos e temos que nos exercitar nessa alternância de morte e vida, do reino dos vivos e dos reinos dos mortos, que se penetram mutuamente. Então, estamos concentrados de maneira completamente diferente do que quando olhamos somente para o visível, o imediato, o sensorial e o vivo. Assim, estamos enraizados muito mais profundamente. Rilke descreve esta ação simultânea dos dois âmbitos e a penetração mútua de maneira belíssima em seus sonetos a Orfeu. Quando nos expomos por algum tempo a isso, podemos vibrar com o vai e vem entre a vida e a morte, e entre os vivos e os mortos. Nesse sentido, a concentração é mais profunda e exige o todo. Vivos e mortos. Eu descobri algo muito importante sobre os mortos. Muitos vivos querem ir para os mortos. Entretanto, quando os respeitamos, os mortos vêm para os vivos e são benévolos. Eles vêm e, à distância, estão benevolamente presentes. Alguns acham que os mortos não estão bem. Alguns acham isso realmente, que os mortos não estejam bem. Também poder-se-ia dizer, eles estão bem. Somente os vivos ainda têm dificuldades, mas os mortos estão bem. A morte conduz quem a honra. Quem foge dela é por ela alcançado. O que está em vida é inacabado. Os mortos são completos. A ânsia por perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte. Para que fiquemos em vida, temos que respeitar o inacabado.
As setas antecipam algo na vida que somente mais tarde é adequado. Por isso, eles têm algo singular. Vir e ir. Uma imagem muito difundida é que os mortos foram embora. Eles estão sepultados, então foram embora. Aí põe-se ainda uma lápide em cima para fazer peso, para que eles não saiam mais. Este é o sentido original da lápide. Ela ficava na horizontal e assim os mortos tinham ido embora. É uma imagem estranha que tenham ido embora. Martin Heidegger tem imagens belíssimas nesse contexto. Ele diz que do encoberto chega algo à luz, ao descoberto e então submerge outra vez no encoberto. O descoberto está presente na forma do encoberto, mas está lá, não desapareceu. Ele emerge e torna a submergir. A verdade obedece ao mesmo processo. Do encoberto emerge algo e torna a submergir. Por isso, também não podemos compreendê-la. Não podemos reter a verdade. Alguns acham que a verdade seja válida e eterna, como se a tivéssemos nas mãos. Não, ela se mostra rapidamente e torna a submergir. Aqui também vemos assim. Cada vez que emerge é diferente, tem muitas faces. É uma propriedade do encoberto que vem à luz. Assim também a vida vem à luz partindo do encoberto, que nós não conhecemos, para o descoberto e torna a submergir. O verdadeiramente grande é o encoberto. Esse é o grande reino. Aquilo que vem à luz é algo efêmero e pequeno comparado com esse grande. Também os mortos estão agora no encoberto, mas eles influem e quando os deixamos atuar, a vida é sustentada por eles. Mas quem submerge no encoberto antes do tempo viola esse processo. Também aquele que permanece em vida além do tempo, que retém a vida para além do tempo, viola contra esse fluir de vir à luz e tornar a submergir no encoberto. Ambos são contra o fluir, o ir embora muito depressa antes do tempo, isso é como um desrespeito ao que está à luz, e também o segurar-se, quando se quer ficar curado de todo jeito, também quando já chegou a sua hora. Quando chegou a hora, é conveniente largar-se e submergir. Por isso, como terapeuta, com a ajuda dos mortos, mantenho em vida os vivos enquanto me é permitido, enquanto é conveniente. Quando chegou a hora, não seguro ninguém. Eu persisto. Não quero opor-me a esse destino, contra o fluir, para que o submergir seja impedido. Há algo tranquilizante, algo profundo quando se tem esta atitude. Em pensamento, pode-se ir para um âmbito e para o outro. Também em vida estamos ligados à origem, pois o que está à luz não está separado do encoberto, ele está presente. O movimento para a morte. Na alma existe uma atração em direção aos mortos e ao morrer. Esse é um movimento muito suave e profundo. Todo o movimento da vida é, pois, um movimento para lá de onde ela emergiu. A vida também é atraída para o ponto onde se eleva. Pode ser visto aqui esse movimento bem profundo e suave, e pode-se ver como é maior e mais profundo do que a denominada felicidade. Quem vai com esse movimento está em harmonia com tudo, seja o que for, em harmonia total. Às vezes, vem desse movimento, do ir com ele, algo como um vento ascendente, como uma corrente térmica que eleva, pois alguns vão muito cedo com esse movimento. Vão para a morte antes do tempo, e isso é ruim. O tomar e o soltar a vida. A vida vem de longe e nós não sabemos onde é a sua nascente. Ela flui de longe para nós. Não que a tenhamos, ela vem da origem, nos toma, nos usa, nos toma a serviço e nos deixa cair de volta à origem, seja ela qual for. A alma conhece a origem e a procedência da vida, e ela tem uma ânsia de voltar à origem, depois de algum tempo. Assim como a vida nos captura, sentimos-nos carregados por ela e sabemos ao mesmo tempo que ela está suspensa por um fio de seda. Esse fio se rompe depois de algum tempo e nós submergimos de volta à origem.
A alma não tem medo desse movimento. O eu, às vezes, tem medo, menos do voltar a submergir do que da dor da transição. Quem está em harmonia com esse movimento comporta-se de acordo com aquilo que apoia a vida, pois a vida, quando nos captura, exige de nós também a aceitação desse movimento. Assim, estamos tanto em harmonia com a vida, como também com o fim, quando chega a hora. Existe um tempo e uma ordem adequados para esse movimento à vida, e então de volta à origem. Existem, por exemplo, alguns que renunciam à vida antes do tempo, quando o movimento ainda não está realizado. Fazem isso a partir de um movimento interno que é pretensioso. Se, por exemplo, uma criança perde cedo um de seus pais, então tem a ânsia de ir para o pai ou para a mãe, ou também para um irmão que morreu precocemente. Ela acha que, se ceder a esse movimento, os reencontrará de uma maneira que corresponde à experiência da vida. Essa ideia é infantil. Frequentemente, a criança tem nisso a ideia de que o morto ou a morta se alegra se ela vier ter com ele ou ela, assim como se existisse um reencontro familiar. Todas essas ideias menosprezam que os mortos já não vivem, pelo contrário, tornam a submergir. Em Tristão e Isolda, Wagner chama isso de eterno esquecimento original. Seria a origem. Lá não existem mais relacionamentos no sentido daqueles da vida. Se alguém tiver a ideia de que possa rever os mortos, então menospreza a profundeza e o definitivo desse movimento. Frequentemente, com isso, está ligada a ideia de que se poderia não somente alegrar os mortos, mas talvez ainda salvá-los. Essa ideia é frequentemente uma das predisposições importantes para uma doença séria. A solução seria reencontrar o caminho de regresso ao grande contexto e deixar-se recapturar e carregar pela vida, tanto quanto a vida queira e permita. Então, está-se em harmonia. Disso resulta frequentemente algo benéfico para a doença e o tempo que resta é prolongado. Esse é um lado, mas existe um outro lado. Alguns seguram a vida para além do tempo, embora já tenha terminado. Então, eles perturbam o movimento da alma. Demasiado tratamento intensivo é uma tentativa de parar esse movimento, apesar que, no fundo, tudo tenha terminado. Muitos médicos e terapeutas são até obrigados a fazê-lo, interferindo no movimento para a morte. Morte e perfeição. Quando se olha para os efeitos, parece que os mortos somente se afastam lentamente de nós, como se ficassem ainda por algum tempo por perto. Os que ficam por tempo particularmente longo são aqueles pelos quais não se observou período de luto ou que não são respeitados ou que foram esquecidos. Particularmente ficam por longo tempo aqueles dos quais não se quer saber nada ou dos quais se tem medo. O luto alcança seu objetivo quando nos entregamos à dor e, através dela, respeitamos e honramos os mortos. Quando o luto é observado e os mortos são honrados, eles se retiram. Então, a vida terminou para eles e podem estar mortos. Existe um poema de Rilke sobre Orfeu, Eurídice e Hermes. Nele diz de Eurídice: ela estava em si mesma, e o estar morta a satisfazia como plenitude. Estar morto é perfeição. Se tivermos essa imagem deles, a nossa atitude perante eles é diferente. Isso também é válido para os que morreram muito precocemente, também para as crianças que nasceram mortas. Talvez tenhamos a ideia de que perderam algo. O que é que deveriam ter perdido? Pois o essencial fica antes e depois. Dele emergimos através da vida e nele tornamos a submergir depois da vida. Se liberarmos os mortos, eles atuam sobre nós positivamente, sem que nos atormentem, e sem que seja necessário um esforço especial de nossa parte. Pelo contrário, quem mantém luto por muito tempo segura os mortos, embora eles queiram ir. Isso é ruim, tanto para os vivos quanto para os mortos. Frequentemente encontramos o luto prolongado, onde alguém deve algo ao morto e não o reconhece. Os que amam não se mantêm de luto por muito tempo.
Freud observou isso no caso do presidente Wilson, um ano após a morte de sua mulher. Quando ele se casou novamente, Freud escreveu: "Isso é um sinal de que ele amou muito a sua primeira mulher. Quando amamos e nos mantivemos de luto, a vida pode continuar, e os mortos queridos estão de acordo com isso." O respeito pelos mortos. Na grande alma não existe diferença entre vivos e mortos. Eles pertencem ao mesmo reino. Quando o medo dos mortos aparece e tentamos nos separar deles, isso tem um mau efeito. E vice-versa, quando, por exemplo, um judeu sobrevivente diz aos membros falecidos de sua família: "Eu também vou." Então, pode ficar em vida, tanto enquanto for apropriado. Aqui já não há mais medo. Com os mortos e dos mortos vem benevolência para os vivos. Isso pode ser visto nas constelações. Portanto, o respeito pelos mortos tem um efeito que dá e mantém a vida. Aí existe um intercâmbio. Por um lado, os vivos atuam sobre os mortos, respeitando-os. Então, para eles, assim parece, o estar morto é mais fácil. E os mortos também atuam benevolamente sobre os vivos. A ideia muito difundida é que os mortos foram embora. Não foram. Estão presentes. Até em nosso corpo, os mortos estão presentes, pois nele continuam vivendo todos os nossos antepassados. De maneira semelhante, os mortos estão presentes na alma da família e naquilo que chamo de grande alma. Essa diferença é totalmente inexistente. Se temos medo dos mortos, então somos atraídos por eles. Se nos deixamos vencer por essa atração, se nos deixamos puxar para os mortos com amor, então fazemos, às vezes, uma experiência curiosa. Os mortos se viram e vêm para os vivos como uma bênção. Podemos ver isso aqui. Vêm como uma bênção. Muitos têm a ideia de que a vida seja o máximo e, portanto, prolongam-na a todo custo. Acham que quanto mais tempo viverem, tanto melhor. Entretanto, não sabemos absolutamente se é melhor, pois a vida é algo pequeno quando visto a partir do grande. Ela provém de algo que não conhecemos. O lugar de onde vem deve ser maior do que a vida. Quando a vida termina, caímos de volta nesse grande que não conhecemos. Esta seria, na verdade, a reflexão sensata. Se observarmos isso filosoficamente, este estar pendente à vida é algo curioso, algo irracional. Em minhas afirmações, tomo como referência somente as experiências que faço nas constelações. Elas dão a entender que os mortos ainda atuam sobre nós, principalmente os excluídos. Nada mais. Não faço daí nenhuma teoria. Não sabemos nada sobre esse reino. Para mim, isso permanece um mistério. Para muitos, entretanto, existe o pressentimento profundo de que os dois reinos formam um único complexo. Rilke o descreveu de maneira muito bela em suas Elegias de Duino. Provavelmente existem também várias maneiras de estar morto. Em quase todas as culturas existe o conhecimento de que os mortos somente se retiram vagarosamente, depois de algum tempo. Eles não vão embora imediatamente e têm certa influência por algum tempo. O reino dos vivos tem como base aquele dos mortos. Todos os nossos antepassados estão presentes em nosso corpo e continuam ainda atuando no plano físico. Também em um plano psíquico, os mortos continuam a atuar. Eles estão presentes. Precisamos reconhecer isso. Quando separamos isso muito claramente, o reino dos vivos do reino dos mortos, então muito fica perdido para os vivos. A vida é mais fácil quando existe entendimento com os mortos. Aí se origina algo que sustenta. Eu também me deixo sustentar por esse entendimento. Então, não estou somente a serviço dos vivos, e sim, de certa maneira, também a serviço dos mortos. Isso traz certa tranquilidade ao trabalho. Os que morreram precocemente. Também não sabemos se os que morreram precocemente perderam algo. O que é que deveriam ter perdido se, comparados conosco, se encontram no grande?
Por isso, os que morreram precocemente não merecem compaixão no sentido de "ah, pobre deles". Os que morreram precocemente deixam vestígios que frequentemente são mais profundos do que os vestígios daqueles que em vida fizeram algo grande, vestígios totalmente silenciosos e profundos. Nesse contexto, tive há pouco tempo uma vivência. Durante um congresso, coloquei algumas constelações. Lá se apresentou um casal que tinha uma criança pequena com cerca de 2 anos que tinha uma afecção cardíaca grave. Os pais estavam muito preocupados. Então, coloquei os pais lado a lado e fiz com que o representante da criança doente se apoiasse nos pais com as costas. Os pais colocaram os braços em torno da criança e disseram: "Nós seguramos você tanto tempo quanto nos é permitido. Nós cuidamos de você tanto tempo quanto nos é permitido com amor." A preocupação por essa criança tinha feito com que os pais se afastassem um do outro. Entretanto, nessa constelação, estavam unidos bem estreitamente como um casal e estavam unidos intimamente com a criança. Há um mês escreveram-me uma carta. A criança tinha morrido. Necessitava de uma cirurgia, senão morreria imediatamente. Os cirurgiões tentaram salvá-la, mas a criança morreu durante a cirurgia. Os pais me agradeceram mais uma vez. Havia sido ainda um tempo de grande afeto para eles com a criança. Na noite antes da cirurgia, a criança gritou e quis a mãe. A mãe a tomou nos braços e ficou andando com ela por 1 hora e meia. Era como uma despedida. A criança quis a mãe mais uma vez, antes de despedir-se para sempre. À mencionada carta, anexaram o discurso fúnebre feito durante o enterro. Isso me comoveu profundamente. O amor pela criança que ali se expressava e a força que essa criança dava a essa família são indescritíveis. Ela atua muito mais profundamente nessa família do que se tivesse vivido 80 anos. Portanto, não nos é permitido olhar de acordo com os nossos critérios superficiais. Uma vez vamos para os mortos como amigos, outra vez os mortos vêm a nós como amigos. Os dois âmbitos se enlaçam e se intersectam. Visto assim, os mortos são amigos da vida. A morte é maior que a vida. A morte é maior que a vida. O reino dos mortos é o maior reino e é aquilo que permanece. A vida é algo transitório, algo que emerge e torna a submergir. O grande é aquilo de onde emerge a vida e onde ela mergulha e torna a submergir. Aqueles que morreram precocemente não perderam nada, como se aqueles que têm vida longa tivessem uma vantagem frente àqueles que viveram pouco. Pois aqueles que tiveram uma longa vida emergem exatamente de volta à origem, assim como aqueles que viveram pouco tempo. Eu não posso imaginar que lá existam diferenças entre eles. Lá tudo está bem e nada está perdido. Morrer violentamente. A morte é para todos um desafio. Não é verdade que seja sempre uma redenção ou seja vivida como tal. Frequentemente, a morte é vivida como dura e difícil e também como muito dolorosa. Entretanto, quando tento penetrar na situação de vítimas de tortura ou daqueles que de outra maneira morreram violentamente, então me arrogo algo. Esse penetrar não é bom para a minha vida, e talvez tampouco seja bom para o meu morrer. Permaneço com a minha vida e a minha morte quando chegar o momento. Por isso, só dou atenção ao sofrimento dessas vítimas sem entrar em seu sofrimento e seu destino. Doação de órgãos. Participante. Tenho uma pergunta sobre doação de órgãos. O que acontece com o receptor e com o doador? Isso é lícito ou como vê? Hedger. Certa vez, em um curso, tive um homem que tinha feito um transplante de fígado. Quando perguntei se ele conhecia o doador, disse não. Então, coloquei ele e o doador frente a frente em uma constelação. O doador se sentiu muito mal e o outro não estava disposto a agradecer-lhe. Ele disse: "Eu também tenho direito a isso." Eu lhe disse: "Assim você não pode viver."
Para ser bem sincero, eu considero a doação de órgãos um absurdo. Se a vida terminou, está terminada. Eu não quero tê-la à custa de outro. Em um outro curso esteve um homem que tinha a função renal muito limitada e esperava por um transplante de rins. Eu escolhi um representante para ele e um representante para o doador e os coloquei frente a frente. Depois de algum tempo, fiz com que o seu representante dissesse ao doador: Eu espero pela sua morte. Quando disse isso, começou a chorar. Sentiu que isso, na verdade, não é possível. Morrer e morte. Nota preliminar. A entrevista a seguir foi gravada pela televisão da Baviera e mais tarde transmitida em pequenos trechos. A origem. O que acontece quando morremos? Quando morremos, passamos a um outro estado do qual nada sabemos. A minha imagem é que a vida emerge da origem a qual não conhecemos. Quando morremos, submergimos de volta a esse plano original. Por isso, para mim, a vida tão pouco pode ser o máximo ou o maior. Aquilo de onde a vida emerge tem de ser maior que a vida. Por isso, a transição da vida para a morte tampouco é uma perda. Fecha-se um círculo no qual princípio e fim são os mesmos. A vida emerge, chega a um certo apogeu e então torna a submergir, assim como um dia que, quando nasce, começa com um impulso, alcança então o zênite, fica um momento, assim parece, no alto e então baixa outra vez para a noite. O dia se torna mais pleno com o seu transcorrer, assim se dá também com a vida. Com seu transcorrer, torna-se mais plena e somente quando termina está completa e perfeita. Como num círculo, o começo e o fim confluem para um ponto. O mesmo se dá com a nossa vida. Entre esse começo e esse fim está o nosso tempo. Então, na verdade, o tempo não existe. Existe no entremeio, entre começo e fim. Para além disso, reina algo do qual, porém, nada sabemos. Isso é uma experiência ou uma hipótese? A reflexão filosófica sugere isso, pois como é que a vida pode ser maior do que aquilo de onde se eleva? Por isso, a morte não tem nada de assustador. Uma outra consequência dessa hipótese é que não faz diferença se morrermos mais cedo ou mais tarde, pois no final, princípio e fim, ou antes e depois, são um único e um mesmo. A morte precoce. O que se faz então quando alguém morre cedo? O que submerge na origem não está perdido, pois nela tudo está contido. Como deveria a origem perder algo? Filosoficamente, isso não é concebível. Nosso esforço de conservar algo a qualquer custo, para que não o percamos, não tem significado nesse contexto. A origem não perde nada. Quando refletimos sobre isso, temos outra atitude em relação à vida e em relação ao transitório e à morte. Quer venha ao nosso encontro mais cedo ou mais tarde. Por que alguns morrem mais cedo ou mais tarde? Cumpriram aí o seu dever? Alguns têm a ideia de que vivemos para cumprir um dever. Pode ser que nós sejamos colocados a serviço por algo maior, justamente por aquilo de onde emerge a vida e de que precisemos cumprir um dever. Mas quem é tomado a um serviço não se diferencia daquele que tem um outro serviço, pois no fundo os serviços são iguais. Por isso, para mim também não faz diferença se o serviço é longo ou curto. Mas, por exemplo, como se explica que uma criança morra logo depois de nascer ou a mortalidade infantil? Com relação à morte precoce ou tardia, existem experiências através das constelações familiares. Quando se observa a dinâmica familiar, que aí vem à luz, pode-se ver que os mortos não foram embora, continuam influenciando. Nisso, nota-se que principalmente os que morreram precocemente continuam influenciando muito intensamente a família. Se, por exemplo, um natimorto ou uma criança que morreu precocemente não é mais lembrada, então, frequentemente o destino dessa criança será imitado por outros. Quer dizer que também outros querem morrer por lealdade e fidelidade à criança que morreu cedo. Isso mostra que também essa criança é um membro legítimo da família, apesar de talvez ter respirado só por um curto tempo.
não pode e nem é permitido que seja excluída pela família. Ela tem que ser respeitada como alguém que esteve aí e por isso também fica. Portanto, cada um que morre fica ligado à família. Permanece como espírito ou como se pode imaginar isso? O como não é conhecido, mas só pode ficar aquilo que foi. O que é futuro não pode ficar. O que é presente também não pode ficar. Só pode ficar aquilo que foi. Essa paz do ficar só tem o que passou, inclusive o ser humano. Morte e reconciliação. Quais são as consequências quando a morte é excluída da vida? Podemos observar que muitos receiam a morte porque consideram a vida o máximo e têm medo dos mortos, como se esses fossem hostis ou invejosos em relação aos vivos. Este é um velho conceito grego. Mas nós nos reconciliamos com o próprio morrer, quando nos reconciliamos com os mortos. Isso acontece quando olhamos para os mortos, principalmente para aqueles que pertencem à nossa família, e quando nos deixamos olhar por eles. Nisso se experimenta algo singular. Quando, por exemplo, se imagina descer para os mortos que são queridos e importantes, olhamos para eles e nos deitamos perto deles até ficarmos totalmente calmos e quietos, então, depois de algum tempo, ficamos sabendo, através deles, que os mortos se voltam para nós com uma indicação, com uma bênção, com uma força e nos apoiam na vida até que chegue a nossa hora. Frequentemente, aqueles que estão vivos se sentem superiores aos mortos como se tivessem uma vantagem. Entretanto, justamente por isso, enfraquecem. Mas se olharem os mortos e talvez lhes disserem: eu ainda viverei um pouco, então também morrerei, desaparece o orgulho perante os mortos e nós somos mais abertos para a força que pode fluir deles. Como você alcança esse estado em que você chega aos mortos? Como se pode chegar lá? Não necessitamos ir até os mortos. Eles nos cercam, por assim dizer, por algum tempo. Por isso existe em todas as culturas a ideia de que os mortos ainda estão presentes por algum tempo. Somente então vão embora. Nesse contexto, quero dizer algo sobre a retirada de órgãos imediatamente após a morte. A esse morto se nega que morra sua morte total. A saber, a morte não termina com a parada das funções cerebrais ou com o último suspiro. Intervir no processo de morte, nesse processo de transição, como se pudéssemos agora dispor dele, considero um crime. Porque os diversos órgãos possivelmente ainda sejam importantes nesse processo, pois são somente os restos mortais, eles não são, na verdade, importantes ou isso não sabemos. E o que quer dizer aqui somente os restos mortais? Eles pertencem ao morto e lhes é permitido passar com ele também por todo o processo que se inicia com a morte. Se assim intervirmos, de acordo com a minha observação, existe um efeito negativo também para aqueles que recebem esses órgãos. Por exemplo, não se atrevem a olhar para o morto e agradecer-lhe. Isso é demais para eles. Isso mostra que, na profundeza, sua alma não concorda com isso. Portanto, dever-se-ia agradecer ao morto encarando-o? Sim. Pode-se dizer isso assim ou não se deveria absolutamente fazer algo assim, como retirada de órgãos? Para mim, isso é uma intervenção que se origina da ideia de que eu tenho que manter a minha vida a todo custo, também ao preço de um órgão alheio, como se eu, ao perder a minha vida, tivesse perdido tudo. Para mim, essa é uma ideia estranha. Quem, pelo contrário, encara sua morte e está disposto a entregar-se a ela, quando chega a hora, ganha para o tempo que lhe resta a plenitude da vida, enquanto que aquele que tem medo e quer adiar a morte perde muito da vida e de sua força e da felicidade profunda. O medo da morte. De onde vem o fato de que muitas pessoas têm esse medo dos mortos? Também crianças que já têm esse medo ou, por exemplo, como se pode tirar das crianças esse medo? O medo da morte também tem algo a ver com o desejo de sobrevivência. Por isso, um certo medo da morte tem uma função importante a serviço da vida.
mas ficamos enfraquecidos quando negamos a morte e receamos ver a morte e os mortos. Alguém me contou que quando sua mãe morreu, o esquife ficou ainda alguns dias em casa, o que, hoje em dia, é extremamente raro. Na casa estava uma menina, cujo pai havia morrido há pouco tempo, mas não lhe havia sido permitido vê-lo depois de morto. Essa menina ia repetidamente para onde estava a falecida para olhá-la. Em uma dessas vezes, ao voltar, disse: ali se encontra deitada uma rainha. A criança assume o que os adultos sentem, quando lhe é mostrado os mortos e a morte. Dessa maneira, ela não tem medo. Então, esse medo se afasta para sempre da criança? O que acontecerá mais tarde, se a criança terá medo, depende de muitas circunstâncias. Mas esse foi um belo exemplo de que não é verdadeira a ideia de que todos nós tenhamos que ter medo dos mortos. Sem dúvida, em vários povos existe o medo de que os mortos possam sair de suas sepulturas para prejudicar os vivos. Por isso é colocada uma lápide sobre a sepultura, para que os mortos fiquem encerrados. Originalmente, a lápide ficava na horizontal. Paz com os mortos. A experiência com as constelações familiares mostra que, quando os mortos são vistos, há paz. Eles se dirigem benevolamente para os vivos. Aqui ainda devemos levar algo em consideração. Também os mortos podem precisar de algo dos vivos, uma dedicação ou uma deferência. Isto se vê, por exemplo, quando em uma constelação são colocadas vítimas do Holocausto. Muitos sobreviventes ou seus descendentes têm medo de olhar para os mortos e se deixar olhar por eles. Isto é um medo profundo, porque acham que também deveriam estar com eles. Quando em uma constelação familiar são colocados os representantes dos membros da família, um em relação ao outro, então eles sentem, via de regra, como as pessoas reais. Quanto aos vivos, pode-se conferir, quanto aos mortos, não se sabe. Mas dá na vista que tais mortos frequentemente se sentem muito apáticos, pesados e muito tristes. Entretanto, quando agora os descendentes vivos olham para eles, se curvam perante eles e choram com eles, então para eles se aclara o estar morto. Não os vivenciam tão penosamente como antes. Para os vivos, então, estes mortos já não têm mais nada que cause medo, e sim, tem em si algo pacífico que dá força. Pode-se também observar que, quando esses mortos são honrados, retiram-se quietamente. Depois de algum tempo, tudo pode estar realmente terminado e os vivos estão livres em todos os aspectos. Portanto, pode ser que, dizendo agora bem banalmente, os espíritos persigam alguém até tal morto ser reconhecido ou liberado? Isso não entendi totalmente. Aqui não se pode falar de espíritos. Não creio que isto seja apropriado. Em sua 10ª elegia, Rilke descreve de maneira muito bela a transição da vida para a morte. Para ele, os dois âmbitos, dos vivos e dos mortos, estão estreitamente unidos. Há primeiro um ir embora. Depois, assim diz ele em uma outra elegia, pode ser que os que morreram precocemente, ele os chama de os que se afastaram precocemente, sejam afligidos quando se chora demais por eles, porque isso impede o simples movimento de suas almas. Depois do ir embora, assim ele descreve na 10ª elegia, os mortos se retiram mais e mais, até que estejam bem longe, lá, onde está o sofrimento original ou o plano original, seja como for que o denominemos. Acredito que isto é uma compreensão profunda do que se passa nas almas. Quando falamos de almas, então queremos dizer algo que está em conexão com muito e muitos. Por exemplo, eu não poderia falar com ninguém se não tivesse ligado a ele em um plano de consonância. Se uma alma em comum não nos carregasse e eu não fizesse parte do ser daquele com quem falo e ele do meu. Esta comunicação se estende também aos mortos. Quer dizer, os vivos e os mortos fazem parte de uma grande alma em comum. Senão, não poderiam agir mutuamente, pois assim os vivos podem atuar sobre os mortos e os mortos sobre os vivos por algum tempo. Depois, os mortos se retiram completamente.
Muitas mitologias descrevem esse movimento que corresponde certamente a uma profunda experiência psíquica. Assim também pode-se prestar mais tarde reconhecimento a uma pessoa falecida, por exemplo, a mãe falecida? Sim. Por isso também o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos são algo que une as famílias de maneira especial. Eles homenageiam os mortos e reconhecem que os mortos pertencem a eles. Nisso experimentamos que é bom para a própria alma quando se respeita e honra os mortos da família. Em muitas culturas, os mortos têm o seu próprio altar, frente ao qual são recordados. Nós também expomos fotografias de nossos falecidos pais e irmãos. É um recordar silencioso, e quando olhamos para lá, existe um efeito profundo, sereno e benéfico na alma. Quando não se faz isso, o que acontece então? Pois muitos simplesmente suprimem isso. Uma pessoa se sente completa quando todos os que pertencem à sua família têm um lugar em sua alma. Sempre que ela exclui alguém de sua família, experimenta isso como uma perda. Por exemplo, quem despreza e exclui seus pais sente-se vazio. Ele se priva da plenitude da vida. Se dei a todos que a mim pertencem um lugar em minha alma, sinto-me não somente completo, mas também livre. Aqueles que eu renego, pelo contrário, me puxam e me fazem prisioneiro, pois eu somente posso renegá-los porque os tenho à vista e porque penso neles. Entretanto, aqueles que têm um lugar em mim também me deixam em paz. Imagens de morte e vida. Vida e morte estão enlaçadas estreitamente. Fico fascinado pelo pensamento que você trouxe anteriormente. Em uma carta, Hilke traz uma comparação. Ele diz, nossa vida ou nosso ser, aqui seria talvez a melhor palavra, se assemelha a uma pirâmide. Na ponta superior da pirâmide, há passado, presente e futuro. Tudo decorre lá. Abaixo, em tudo que repousa, tudo é igual. Lá não há passado, presente e futuro. Lá, tudo está preservado. Também é estranho que em um processo criativo, por exemplo, de um poeta ou músico, se faça a experiência de que a ideia de que lhe surge de repente, em palavras ou imagens, seja pré-estabelecida. Ela emerge, às vezes, somente em fragmentos. Mais tarde, os detalhes se reúnem como se fossem trazer à luz algo que já estava lá. Isso coincidiria com a imagem que Hilke traz. Você já o vivenciou alguma vez? Pode-se penetrar lá? Você já entrou alguma vez nessa profundeza? Nesse processo? É o céu? É? Não. Assim que alguém faz imagens da origem, está muitíssimo afastado da experiência, pois ela continua um mistério. Se respeito o mistério sem querer denominá-lo, até sem me preocupar com ele, sinto-me em paz. Então de lá vem para mim uma força. Ele se afasta de mim, caso queira prendê-lo e dominá-lo, ou reconciliá-lo e dispô-lo a meu favor, ou se tenho medo dele e quero oferecer-lhe sacrifícios, para que não fique zangado comigo. Pode-se chamá-lo de além? Eu o chamaria de além do tempo, nada mais, ou ainda mais exatamente, além do meu tempo. Você poderia descrever mais uma vez a imagem da pirâmide, porque no começo não ficou bem clara para mim. Acho-a uma imagem extremamente bela. Assim que se queira compreender essas imagens, elas perdem a sua força. Elas somente se delineiam e com isso tocam a alma. Se quisermos compreendê-las, fogem da gente. A precedência da vida. Qual é a maneira mais conveniente de lidar com a morte em vida? Pois ela é um tema tabu em nossa época. Mas a morte também pode ser uma grande energia para a vida se tomarmos conhecimento dela. É assim? Portanto, a pergunta é como se lida com a morte em vida? Em primeiro lugar, para mim, a vida tem precedência. É suficiente que nos exponhamos à morte quando chegar a hora. Então, podemos fazê-lo da melhor maneira. Quando em meio à vida se olha continuamente para a morte, dificulta-se a própria vida. Isso não pode ter bom efeito. Mas se alguém fica seriamente doente e tem de se expor ao fim,
Então é bom olhar para a morte, encará-la realmente e curvar-se diante dela. Frequentemente começa então uma intensa luta na alma, por exemplo, quando alguém está seriamente acometido de câncer. Deixe-o olhar para a morte até que ele a veja. Frequentemente, primeiro ele luta e se defende contra isso, mas então acalma-se vagarosamente. Quando se curva perante a morte, dela vem para ele uma grande força. Ele pode realmente completar aquilo que resta de sua vida. O tempo que lhe resta é um tempo especialmente precioso e ele também já não tem medo da morte. Ele a vê como algo para o qual se dirige vagarosamente e como alguém ou algo que o acolhe. Tomar conhecimento da morte não leva também a que eu viva com mais coerência, mais consciente da minha responsabilidade? Quando chego a compreender a afinidade e digo, na verdade, somente sou responsável perante a morte e nada mais? Na vida, somos confrontados continuamente com a morte. Já quando vemos que outros morrem, vemos, porém, que a nossa vida está suspensa por um fio de seda. Na verdade, o mais bonito é quando anuímos a isso, sem nos deter por muito tempo, senão simplesmente continuando a viver. Mas tem-se que compreender. Muitas pessoas acham que são quase imortais. De onde vem essa maneira de ver tão difundida, onde isolamos a vida da morte? Eu acho que aqueles que têm esse medo pensam pouco. Na verdade, somente um louco pode admitir que viverá eternamente. A natureza toda se organiza de acordo com a renovação da vida em que outra coisa perece. Com o ser humano também é assim. Achar que somos imortais é uma presunção e achar que isso é até belo é estranho. A alma. Se entendo bem, para você já é a alma individual que aí entra em metamorfose, não uma total. É uma alma total ou uma alma individual em cada um dos mortos? Com referência à alma, pode-se observar que nós, por um lado, sentimos uma força que dirige nossa vida e nosso corpo. Aqui tem de existir uma instância que coordena tudo. Isso não pode ser simplesmente químico. Isso tem de ser uma força anímica, uma força espiritual. Essa força espiritual ou essa alma vai para além de nós. Caso contrário, não existiria, por exemplo, o metabolismo, nenhum relacionamento, também nenhuma sexualidade e reprodução. Portanto, a alma, que dirige nossa vida, vai muito além de nós. Então, podemos observar que uma família se comporta como se tivesse uma alma em comum. Por isso, nas famílias, existe também uma compensação. Se, por exemplo, um membro da família é excluído, um outro, para compensar, assume o seu destino. Na família atua, portanto, uma alma em comum. Pode-se também dizer uma consciência em comum. Além disso, atua ainda uma alma maior que abarca tanto os vivos como os mortos. Também fazemos parte dessa alma maior. Na transição da vida para a morte, não podemos deixar essa alma. Nós estamos contidos nela, mas não consigo imaginar como. Tampouco necessito saber, para lidar serenamente com o viver e o morrer. Fim da entrevista. A caminhada para os mortos. Se quiserem, faço um pequeno exercício com vocês. Vocês podem se sentar confortavelmente. Não segurem nada nas mãos, para que não fiquem tolhidos em seu movimento. Podem fechar os olhos, se quiserem, e se recolherem em seu centro. E agora vão até o fundo, até a profundeza, e para além dessa profundeza. Deixem-se mergulhar no reino dos mortos. Chegando lá, deitem-se ao lado dos mortos, que lhes são importantes, talvez esquecidos ou desprezados ou assassinados, aqueles com destinos duros, crianças mortas, quem quer que seja. E ali fiquem quietos, em paz, em profundo entendimento, até que se tenham tornado totalmente unidos a eles. Assim, imóveis, sintam como dos mortos extravasa algo para o coração, para a alma profunda. Abram bem o coração para tudo o que flui dos mortos para vocês.
seja o que for, e o acolham. Quando estiverem totalmente preenchidos disso, curvem-se perante esses mortos e comecem o caminho de volta para cima, para a superfície, para o próprio centro, outra vez à luz e abram os olhos. Às vezes, escutamos as discussões e o que se diz sobre os agressores e as vítimas na última guerra mundial. Quanto são superficiais e totalmente descabidas essas discussões. Desconhecem como os indivíduos estão vinculados em forças às quais não podem resistir. Cada um estava vinculado de uma maneira especial e envolvido, inevitavelmente. Se agora deixarmos que isso atue sobre nós, então só existe um caminho. Hellinger para uma cliente. Você tem que esperar até que uma camada ainda mais profunda a comova. Isso pode demorar. Então talvez você possa se liberar. Recoste-se agora. Para o grupo. Eu farei um exercício com ela e, se quiserem, com vocês. Vocês podem acompanhar o exercício. Feche os olhos. Abra ligeiramente a boca e respire tranquila e profundamente. Assim. Deixe-se cair em algo profundo, impalpável, que acolhe você. E com essa profunda força, vá ao reino dos mortos e olhe para eles, as vítimas e os assassinos. E das vítimas, seus pais, e dos agressores, seus pais, e curve-se perante as vítimas e seus pais, e perante os agressores e seus pais. Agora, tome os seus 2 filhos pela mão e curve-se com eles perante as vítimas e seus pais, e perante os agressores e seus pais. Então, olhe para além dos mortos para o horizonte. Ele está vazio. Entretanto, lá aparece bem suave a verdadeira força, o anjo que conduz a todos do mesmo modo. Os mortos sejam de que tipo forem, e a você e a seus filhos. Curve-se diante dele e diga: por favor, abençoe a mim e as minhas crianças. Então, retire-se vagarosamente com as crianças, sempre mais, para bem longe, até que o reino dos mortos se desvaneça. Então, tome os seus filhos no coração e diga a eles: eu os abençoo. E agora, olhe para os pais das crianças, ambos, e diga a eles: obrigada. Hoje é o dia dedicado às vítimas do nacional-socialismo e aos caídos na guerra. Nesse contexto, desejo oferecer uma pequena meditação para aqueles entre vocês que desejem a acompanhar. Agora vocês podem fechar os olhos, acalmar-se, concentrar-se no próprio centro, no centro vazio. Esse centro é amplo e profundo, e no centro, por estar vazio, tudo tem lugar. Agora todos podem vir a esse centro. Todos de nosso povo, não importa qual seja a terra natal. E todos os mortos, as vítimas. Agora vocês podem reconhecer seu pertencer e deitar-se, por assim dizer, a seu lado e dizer-lhes: sou também um de vocês. Ser igual aos mortos e, para além disso, as outras vítimas, os chamados inimigos, aqueles que foram assassinados ou mortos em câmaras de gás, as crianças, os deficientes que foram mortos, a assim chamada vida indigna, e deitar-se junto a eles e ser igual a eles. Quando o coração se alarga, até que lhes seja permitido ser igual a nós, e nós nos tornamos iguais a eles. Repousamos com eles. Então a vista se dirige aos agressores, aos assassinos, aos líderes, e também podemos oferecer a eles: eu sou igual a vocês, e a vocês é permitido ser igual a mim. O gigantesco exército dos mortos, das vítimas e dos agressores está aos pés de algo maior, do qual estão à mercê e que dispõe deles. Frente a esse maior, podemos ser todos iguais. No fim, vem paz daquilo que parece terrível,
ou mal ou assustador. Se é permitido que seja assim como foi, e se agora é permitido que continue a agir para algo que no fim reconcilia a todos. Depois de algum tempo. E agora voltem vagarosamente. O intervalo. O que decorre aqui é algo que não se aguenta por muito tempo. Esse ir ao âmbito dos mortos e voltar. Isso só é permitido fazer em certas situações. A vida termina com a morte e o medo da morte começa durante o nosso nascimento. Podemos cravar os olhos nesse medo durante toda a vida, e quando tivermos olhado durante toda a vida para esse medo, morremos. Se não o olharmos, morreremos também. Portanto, pode-se viver olhando para isso continuamente, ou pode-se dizer, quando chegar a hora, olho para isso e no intervalo me permito estar bem. Essa seria a higiene psíquica aqui. É também assim nesse tipo de trabalho. Entra-se e então volta-se à vida bem habitual. Viver até o fim. Antes, em alguns conventos, exercitava-se olhar para a morte. Por isso, tantos santos têm uma caveira sobre o seu genuflexório, para que tenham a morte sempre frente aos olhos. Talvez seja melhor encarar a morte somente quando chegar a hora, e então somente até entrar em harmonia com ela. Depois, segue-se adiante. Existe uma história famosa sobre um fiel de Conradino, o último rei da linhagem dos Hohenstaufen. Na Itália, quando foi aprisionado junto com o rei, encontrava-se no castelo, onde era mantido prisioneiro e jogava xadrez com um companheiro de prisão. Enquanto jogavam, chegou um mensageiro que lhe disse: "Você vai ser executado dentro de 1 hora." Sabem o que ele respondeu? "Continuemos jogando." Também, que mais se pode fazer enquanto se vive, a não ser viver? Epílogo. A vida continua. Tudo o que aqui aconteceu se desvanece depois de alguns dias. Também sei por quê. Vocês também sabem? Porque a vida continua. Em Lao Tse existe um provérbio sobre o predestinado ou o sábio. Quando o trabalho está terminado, ele se volta imediatamente ao novo e esquece o que foi. Essa é uma regra muito boa. Em vez de refletirmos, isso foi tudo? E, por assim dizer, querermos segurá-lo, deixamos isso para trás e seguimos adiante. E aquilo que foi ilumina benevolamente aquilo que vocês fazem. A felicidade. No final, o que posso desejar a vocês é que tomem a felicidade assim como vem, tanto a pequena como a grande. Aqui experimentamos tanto felicidade como dureza. Quem toma a felicidade, como vem e vai, toma também as outras coisas que pertencem à vida. Então experimenta, talvez, que aquilo que entra pela porta como infortúnio, depois de algum tempo permanece como felicidade. Nesse sentido, desejo a todos tudo de bom.